Coríntios capítulo 10, versículo 6. Quero fazer a leitura deste texto para já linkar com aquilo que nós acabamos vendo agora há pouco no nosso próprio teatro, vamos dizer assim, né? Que nós acabamos sendo ministrados agora há pouco através disso. Encontrou aí? Diz assim: ora, essas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçavam. Só esse versículo. A palavra de Deus vai trazer sobre este ensino para o povo do seu tempo, agora na igreja. O apóstolo Paulo está dizendo: a história de Israel serve para nós, os gentios, como exemplo. E é exatamente isso que eu quero pensar nessa noite, que essa dramatização que ouvimos em cima dos relatos bíblicos de Jesus, nosso Senhor e Salvador, para nós também serve como exemplos. As coisas positivas que as pessoas fizeram no passado, mas também aquelas que talvez foram negativas, para nós tirarmos as lições e nós não errarmos. E o texto que eu quero meditar hoje está em Lucas capítulo 2. Agora você volta para o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Que você vai entender que nós vamos falar um pouco sobre aquilo que foi ministrado também através da nossa dramatização do teatro com os jovens. Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 7, diz assim. Achou aí? Amém. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. Assim, saiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque pertencia à descendência de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu ele em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Continua a iluminar Tua palavra no nosso coração, que nós possamos, Senhor, ter a certeza que saímos daqui, Senhor, com essa verdade bem viva no coração de cada um de nós, para nós viver a Tua vontade. Em nome de Jesus. Se preciso for, use-me para abençoar a vida do Teu povo, da Tua igreja. Mas todos nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. E amém. Perceba então que o que mais, quando eu leio esse texto bíblico, o que mais me chama a atenção, e foi muito bem dramatizado aqui pelos jovens, é que não havia lugar na hospedaria. Quando eu leio isso, eu já fico pensando, um monte de situações, às vezes, que nós também não acabamos, talvez, não dando lugar devido para Jesus. No nosso coração, na nossa vida, talvez no casamento, talvez na nossa história. E isso, nós vamos ver que é um problema que a geração vai passando de geração a geração, e nós vamos vendo que as pessoas acabam também tomando as mesmas atitudes. No primeiro Natal, em dia que Jesus estava prestes a nascer, o próprio Deus encarnado descendo aqui para viver entre nós, um acontecimento que chama muita atenção quando chegaram em Belém, é que não havia lugar para eles na hospedaria ou na estalagem, como alguma tradução bíblica vai dizer. Sim, nesse dia, a cidade estava cheia. Sim, tinha algo acontecendo, nós sabemos disso. A cidade estava cheia, tinha um monte de coisa nova acontecendo, estava tudo cheio, as casas, as pessoas, e não havia lugar para a promessa de Deus, porque ali, nada mais, nada menos, era do que o cumprimento da promessa de Deus do Messias, do Redentor, daquele que viria para redimir Israel para todo sempre. A promessa de Deus ali estava vindo, mas não havia lugar para essa promessa na vida da maioria daquelas pessoas. Hoje, aproximadamente 2000 anos depois, continua não havendo, às vezes, um lugar devido para Jesus, para o grande Natal na maioria das famílias sobre a face da terra. Estão muito envolvidas as pessoas, as famílias, talvez com festas, presentes, comidas,
talvez bebidas, compras, luzes, árvores, coisas assim que nós vemos hoje que estão rodeadas em nossa volta. E ainda nós vemos que o comércio trouxe até um intruso, um bom velhinho que está presente, para tomar o mérito e ainda tirar todos os holofotes e os aplausos do verdadeiro aniversariante. Tantas e tantas coisas, mas pouco ou quase nada do aniversariante, exceto talvez algumas citações ou um presépiozinho lá num canto escondido, para fazer uma pequena alusão também a este momento. Nessa época, falam pouco, e ainda quando falam sobre o menino Jesus. E esquecem-se que ele já cresceu, já se tornou jovem, adolescente, jovem, homem, já foi à cruz, já ressuscitou, já subiu aos céus, é o leão da tribo de Judá, e breve voltará a buscar o seu povo. Não é mais um menino, porque quando nós pensamos que é um menino, fica difícil a gente se submeter à autoridade de um menino, mas quando é um homem já formado, é um rei, e é o leão da tribo de Judá, daí nós nos dobramos, nós nos rendemos para ele para sempre. Amém. O mesmo aconteceu no primeiro Natal, às vezes continua acontecendo repetitivamente, geração a geração, e ainda não encontra um lugar devido para Jesus. No texto de Lucas 2, nós vemos que havia ali algo orquestrado pelos homens. Um recenseamento, um censo, onde cada pessoa tinha que mudar. José e Maria, naquela situação, precisaram fazer aproximadamente 100 quilômetros para sair de uma cidade e ir para a sua cidade natal, que era Belém. Na situação onde ela estava grávida, não tinha carro, não tinha nada das coisas fáceis de hoje. Não, foram dias de caminhada em cima de um jumentinho. Dias difíceis. Mas tudo isso, eles foram para lá também por uma supremacia vontade de Deus. Por uma suprema vontade de Deus. Porque Deus tinha uma promessa que estava em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias capítulo 5, versículo 2 tinha uma promessa de que lá viria um Salvador. Ele diz assim: mas tu, Belém, Efrata, embora seja pequena entre os clãs de toda Judá, mas de ti virá para mim aquele que será o governante sobre todo Israel. Deus, apesar de todas as coisas que talvez as pessoas pensassem em estar, de ter perdido o controle da situação, ele continuava com todas as coisas dentro do seu plano perfeito, maravilhoso. Vai ter um recenseamento, tá bom, pode fazer. É para cumprir a minha vontade. Pessoas e governantes, muitas vezes até maus e ímpios, acabam cooperando para que o propósito de Deus seja cumprido sobre a face da terra. Então, após uma longa viagem, eles chegaram. Estava a ponto de nascer um menino, um filho, mas não acharam um lugar na hospedaria. A pousada, na época, já estava lotada. Provavelmente devido ao grande número de pessoas que tinham migrado para lá. Sim, é verdade. Mas a cidade era despreparada, era pequena. Logo encheu, superlotou. O fato é que chama a atenção que várias famílias que moravam ali poderiam estender a mão, poderiam fazer alguma coisa. Deus poderia levantar uma outra provisão se não fosse uma hospedaria? Sim, poderia. Eu fiquei pensando, mas por que não fez? Por que o Senhor permitiu que assim fosse o nascimento do seu filho aqui na terra entre os homens? E o Espírito Santo trouxe ao meu coração que é justamente desde o seu nascimento ele já foi rejeitado pelos homens. As famílias estavam preocupadas demais consigo mesmas, com as suas vontades e com seus deleites, a ponto de receber talvez aquele que era o enviado da parte do Pai. Mas aqui nós vemos que estava apenas um lugar, uma manjedoura. Não sabemos certo se provavelmente foi uma estrebaria ou um lugar apenas que era junto à hospedagem. As pessoas que viajavam naquela época não precisavam garagem para guardar os carros, como nos hotéis hoje. Precisava sim o quê? Um puxado onde colocava seus animais para comer e descansar, para no outro dia seguir viagem. Provavelmente num lugar deste, onde Jesus então nasceu, entre os animais. Ali nós podemos ter essa ideia de que claramente não foi um lugar preparado para o Messias, o Salvador, nascer. Era um lugar, sim, para que os animais fossem acomodados, não para alguém, principalmente o Criador do mundo, do universo, nascer. Mas isso
nós podemos ver que dentro e junto deste contexto, José e Maria estavam sempre sujeitos à vontade do Pai. Eles não murmuravam, não reclamavam, eles tinham aprendido a descansar naquele que tinha prometido, tanto para ela quanto para ele. E eles continuavam fiéis ao plano de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vemos que, neste contexto do nascimento do Salvador do mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu num lugar preparado apenas para animais, não para homens, para seres humanos, e muito menos para o Salvador, o Messias. Apesar da cidade de Belém estar lotada, não havia lugar para eles, e no fato é que chama muita atenção, é que isso não é um hábito normal entre as pessoas. Nós, do modo geral, a hospitalidade é uma característica do povo de cidades pequenas. Quando você fura um pneu, estraga um carro, acontece alguma coisa, já aconteceu de alguma pessoa totalmente estranha te socorrer? Já tive muitas situações dessas. E já teve situações onde eu pude socorrer pessoas estranhas, que não conhecia. Afinal de contas, a hospitalidade está intrínseco no nosso coração, de tentar ajudar a outra pessoa que está em alguma situação difícil. Mas nós vemos que aqui, apenas aquela pessoa que atendeu na hospedaria, direcionou eles para um lugar no meio dos animais, que era o que tinha naquele momento. Nós podemos ver ainda que a hospitalidade, dentro do contexto histórico do Oriente, era muito valorizado. As pessoas valorizavam tratar bem o estrangeiro. Mas ainda assim nós vemos que Jesus não foi recebido assim. Ele também não foi tratado, nem José nem Maria não foram tratados dessa forma. Tem um fator ainda que torna ainda mais triste a situação, é que essa mulher estava pronta para dar à luz. Não tinha hospital, não tinha hotel, pousada. Poderia haver às vezes uma casa, um quarto, um espaço, algum lugar para eles. Afinal de contas, tem um ditado dos nossos dias que diz assim: venha, sempre cabe mais um. Cabe mais um, aperta aqui, aperta ali, nós damos jeito. Mas nós vemos que isso não foi o que aconteceu. Provavelmente alguém sugeriu: olha, tem um estábulo, tem um lugar ali para eles passar a noite. Sim, mas a realidade é que desde o nascimento, a vida de Jesus foi marcada pela rejeição e pelo desprezo e pelo descaso. E isso também é uma mensagem para toda a humanidade de todos os tempos. Para nós refletirmos, para nós não errarmos como as gerações passadas erraram, e nós não desprezarmos Ele. Nós não fazermos descaso dele e nós não rejeitarmos ele, assim como outras pessoas de gerações fizeram. Até hoje, o que predomina é que às vezes não existe lugar devido para Jesus. Seja nos lares, nas casas, nos corações das pessoas. Quando há no máximo, talvez, um lugarzinho, um canto assim, num estábulo, numa estrevaria. É um lugar assim que fica ali no canto, numa manjedoura, ou seja, num canto sujo, esquecido, abandonado, num lugar desprezado, inútil. Um lugar que fica ali somente preparado talvez para os animais ou para outro tipo de pessoa, mas não para o Salvador do mundo. Jesus foi colocado num lugar junto com os animais, porque não havia lugar junto às famílias, lá na hospedaria, nas casas. Quando o próprio Deus veio ao mundo, quando o Salvador prometido nasceu, quando as profecias se cumpriram para nosso bem, não tinha lugar para ele. A insensibilidade do coração da humanidade foi grande demais, e infelizmente continua sendo. Sua incredulidade, indiferença, o apego às coisas do mundo, ao pecado, dominam as vidas e os lares da grande maioria, infelizmente. Não há lugar para Jesus, não há lugar para o amor, não há lugar para o Senhor. As pessoas não querem o Senhor. Quando pensam, às vezes, que a festa é para Ele e é por Ele, mas mesmo assim encontram outras justificativas para fazer e festejar. Hoje a situação se torna, às vezes, ainda pior. Pode ser pior, pastor? Preste atenção para você ver e reflita comigo. Se às vezes não é ainda pior, porque nós sabemos o que aconteceu com Jesus no seu nascimento. Acabamos de tentar dramatizar aqui o que aconteceu com ele lá, 2000 anos atrás. Sabemos quem ele é. João 1,14 diz assim a palavra do Senhor: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, nós sabemos que o próprio Deus se encarnou e viveu entre nós. Ele virou gente como a gente. Ele veio a este mundo. Nós sabemos que Ele era o Salvador, porque em Mateus 1,21
O anjo disse, ela dará à luz a um filho e você dará o nome de Jesus, porque ele será o Salvador, ele salvará o povo dos seus pecados. Nós sabemos que ele é o único caminho de Deus, de volta a Deus o Pai. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Portanto, ainda eu digo que está muito mais claro para nós nos dias atuais do que para eles nos tempos antigos. Está muito mais fácil de compreender para mim e para você do que aqueles que já passaram. Nós temos muito mais informações que trazem as verdades do plano magnífico de Deus para mim, para você, para nossa casa, nossa família. E para toda a humanidade. Mas mesmo assim, às vezes, nós vemos que a grande maioria acaba negligenciando este grande amor de Deus. Muitos continuam fechando suas vidas ao Senhor, no máximo dando a Ele um canto esquecido nas suas vidas, e isso é muito triste. É muito triste. Desta forma, podemos ver que ainda talvez não há espaço devido, o espaço ideal para Jesus Cristo na vida e no coração da maioria das pessoas. As pessoas têm espaço para tudo, é verdade? Tem espaço primeiro para si mesmo, o seu ego, o seu eu. Nossa, todos nós temos. Temos espaço para nós mesmos, espaço dos amigos, da família, dos familiares, dos nossos prazeres, daquilo que gostamos de fazer, dos lazeres, da diversão, do dinheiro, do trabalho, dos estudos. Tem espaço até para a religião, mas às vezes não tem espaço para Jesus. Pessoas que até têm religião, mas não têm Jesus. E nós sabemos que Jesus ele veio destituir toda a religiosidade, ele veio trazer um caminho direto ao Pai. Amém. Nós não falamos nunca de religião, nós falamos somente do caminho que liga a Deus, que é Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o nosso caminho que liga novamente ao Pai. Tem lugar para um monte de coisa, para a religião, tem lugar para o pecado, tem lugar para tudo, mas talvez menos para o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando às vezes ainda tem um certo lugar, às vezes não é o lugar devido, que é o centro, que é onde governa e reina, talvez é um canto esquecido, abandonado, um lugar para os animais. Sendo que, ainda hoje, às vezes, os animais, dentro da nossa casa, ocupam um lugar melhor do que antigamente. Quem tem um cachorrinho, um gatinho, um bichinho dentro de casa, vocês sabem como vocês tratam bem. Às vezes nós tratamos melhor hoje os animais do que o próprio Senhor e Salvador Jesus ainda. Eu estava pensando isso, meu Deus, Senhor, se tu fosse tratado como uns petzinhos são tratados por aí hoje em dia, tu ia ser o pai lá, cara. Não é verdade? Tem gente que deixa até herança para os bichinhos. Gente, eu amo os bichos também. Só que cada coisa no seu lugar, Deus o livre. Então precisamos entender que hoje parece que as coisas estão sendo viradas. Os animais, se nós fôssemos talvez dar o lugar de Jesus para os animais hoje, é bem diferente de dar o lugar para Jesus nos animais dos tempos antigos. Nós precisamos entender que Jesus ele precisa estar no bom e no melhor lugar da nossa vida, para Ele ser o nosso Senhor e Salvador. Será que eu e você temos dado o melhor lugar de Jesus para nós, na nossa vida? Reflita nessa noite. Será que tem estado no nosso melhor lugar, no nosso coração? Ah, Senhor, agora eu entro na Tua presença, agora eu saio da Tua presença, agora eu vou aqui. Eu costumo dizer que a gente, se eu vou dormir, eu estou dizendo, Senhor, amém, glória a Deus, eu estou em dormir. Se eu acordar amanhã, eu já estou contigo, e se eu morrer essa noite, eu estou contigo também. Porque a partir do momento que Cristo veio habitar em mim, Ele não entra e sai mais de mim, Ele vive comigo até o dia de eu estar com Ele para sempre. Então, às vezes, a gente tem umas linguagens, né? Senhor, nós entramos na Tua presença agora. Na verdade, nós temos que viver na presença dEle. Sempre, todos os dias. Nós temos que viver para Ele. O apóstolo Paulo deixou muito claro isso. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é ganho, é lucro. Para mim, viver é viver para Cristo. No nosso coração, no nosso lar, na nossa família, com os nossos filhos, nosso trabalho, tudo. Cristo tem que ser o rei, tem que ser o governante. Tem que governar nossas riquezas, nossos bens, nosso dinheiro. Quando sou eu que administro aquilo que eu tenho, eu vou fazer muita burrada. Agora, quando é Cristo que administra através de mim, Ele me dirige pelos melhores caminhos. Apocalipse 3:20 diz assim: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Esse texto bíblico nós sabemos que está aqui relacionado a uma carta para as igrejas. Que Jesus está por lá de fora, mas Jesus pode estar por lá de fora de uma igreja, pastor? Sim, por mais irônico que seja, tem igrejas que Jesus está por lá de fora querendo entrar. Mas as pessoas não deixam. E eu fico sempre pensando quando leio essa carta, que Senhor, que na igreja que eu esteja congregando, que o Senhor possa ter livre acesso para entrar, governar, passear, fazer o que tu quiser. Amém. Porque o dia que ele sair, perdeu toda a função de ser igreja. Aqui ele está falando de uma igreja. Mas nós também podemos aplicar neste contexto que ele também está sempre batendo a porta do nosso coração. Hoje mesmo ele está o quê? Nos chamando a atenção, nos mostrando um caminho, dizendo para nós talvez coisas que nós podemos melhorar um pouco mais. Jesus quer entrar e governar completamente nossos lares. Ele bate, ele nos chama. Ele não vai arrombar, ele vai bater educadamente. Portanto, nós podemos deixar ele entrar. Que neste Natal nós possamos dar o lugar devido a Jesus, o Senhor, o aniversariante. Abrindo o nosso coração a Ele completamente, recebendo Ele completamente na nossa vida, crendo nele como Senhor e Salvador, e assim nós confirmando ou sendo salvos todos os dias da nossa vida até que nós nos encontramos com Ele. Que nós possamos não fazer como o povo de Belém, um povo lá de Israel que rejeitou Jesus. Belém rejeitado, Israel rejeitou, crucificou. Brasil, o nosso país, rejeita. O mundo inteiro, a maioria rejeita Jesus. Mas que nós possamos ser diferentes, aproveitar e dar o lugar devido a Ele, abrindo nossas casas, abrindo nossa vida para Ele, tirando todas as outras coisas, todas as outras pessoas, se for possível, se for preciso, tire, mas que Ele venha e governar nosso coração e nossa família. Tenha um lugar especial para Ele neste Natal, de hoje em diante, de uma maneira diferente, toda a sua vida. Que haja um lugar do Senhor sempre no teu coração. Eu desejo orar contigo em nome de Jesus. Você levante, feche seus olhos, curva sua fronte. Feche seus olhos aí, comece a orar e falar: Senhor, o que tu quer que eu libere mais do meu coração para ti? O que o Senhor quer governar mais ainda na minha vida? Senhor, tem alguma área que eu preciso, talvez nessa noite, te dar um lugar que ainda não te dei? Talvez eu estou sendo 90% teu. Talvez eu estou sendo 95%, 99%. Ou talvez alguém está dizendo: eu sou meia boca, eu sou 50-50. 50 sou, 50 não sou. Ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. Ouça a voz do Senhor mesmo batendo aí a porta do teu coração, através do Espírito Santo, dizendo: ei, eu quero entrar, deixa eu administrar essa área da tua vida também, deixa eu cuidar disso aí para você também, deixa os meus valores, os meus princípios entrarem aí, porque do jeito que tu está fazendo não está dando certo. Você percebe? Percebe que a alegria não é total? Percebe que você não está conseguindo resolver? O Espírito Santo está nessa noite falando ao nosso coração. Dá lugar ao Espírito de Deus. Dá lugar para o Espírito Santo de Deus entrar e reinar e governar. Se renda. Se renda como vaso na mão do oleiro. Deixa ele trabalhar. Deixa ele fazer. Ó Pai, em nome de Jesus, aqui estamos nós, o teu povo, nessa noite. Que o Senhor mesmo nos reuniu e nos congregou aqui, Senhor. O Senhor já tinha isso tudo marcado na agenda do céu. Nós te louvamos e te agradecemos, Papai, porque nós temos certeza que estamos no melhor lugar. Estamos diante da tua presença. Nós sabemos que a tua palavra sempre vai nos confrontar, vai mostrar as nossas imperfeições que temos, mas também sempre vai mostrar o caminho da solução, o caminho de retorno, que é andar na tua direção. Nessa noite eu tenho certeza que aqui entre nós tem filhos e filhas que o Senhor aguarda,
que o Senhor anseia governar sobre a vida 100%, não apenas uma parte. Talvez nessa noite tem pessoas que ouviram o Senhor batendo a porta do coração. Espírito Santo, então entra, inunda com alegria. Se for preciso mudar as coisas de lugar, mude, porque nós tentamos fazer do nosso jeito. Às vezes nós queremos fazer as adaptações do nosso jeito na nossa vida, no nosso dia a dia, mas quando o Senhor vem, o Senhor sabe como o Senhor nos formou e como que vai funcionar as coisas. Em nome de Jesus, que a Tua presença, Pai, não seja nunca negociada por nós. É inegociável a Tua presença para nós, Pai. Nós não aceitamos viver sem o Teu governo, sem a Tua direção. Nós não queremos fazer nada fora do Teu propósito. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar e nos submeter debaixo da Tua mão poderosa. Nos submeter debaixo de Ti. Nós queremos resistir ao diabo, as tentações que ele nos coloca, as situações que ele tenta nos aprisionar. Sim, a ele nós resistimos, mas ao Senhor nós nos submetemos, nós nos rendemos debaixo da Tua mão. Em nome de Jesus, aqui, tantas famílias aqui representadas nessa noite. Amanhã ou depois estaremos reunidos com outros familiares, outras pessoas, celebrando, Pai, este dia que aqui no nosso calendário está marcado. Provavelmente nós sabemos que não foi este dia, não foi nessa época que tu nasceste, mas não tem problema. Não é a data específica no calendário, mas sim é o momento e o que aconteceu neste momento há tanto tempo atrás e que impactou as nossas vidas há tanto tempo futuro. E continua, Senhor, impactar as vidas dessa humanidade em nome de Jesus. Continua a impactar nós, Pai, em nome do Senhor, transformando-nos de dentro para fora. Para que nós possamos ser pequenos cristos. Nós andarmos, Pai, todos os dias e anos que temos ainda, cumprindo a vontade do Senhor, que é o nosso Rei, Senhor e Salvador. É isso que nós oramos. É isso que nós ansiamos. É isso, Pai Santo, que nós queremos nos submeter e orarmos juntos como um só povo, um só corpo, debaixo da Tua palavra. E queremos clamar: venha, Senhor. Venha a Tua vontade, venha o Teu governo, venha o Teu reino do céu sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Que nós possamos estar atentos, Senhor, às batidas da porta da nossa casa, às batidas da porta do nosso dia a dia. Que nós possamos estar atentos, Senhor, para não fechar a porta e dizer que não tem lugar. Às vezes, quando Tu vem através de alguma forma diferente do que nós estamos pensando ou esperando. Em nome de Jesus, não deixe nós perder as oportunidades que vêm do céu. Em nome de Jesus, assim nós queremos orar nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, esteja guardada no nosso coração, para nós viver e não pecar contra Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.